Olá a todos, que estejam todos bem, é o meu desejo mais profundo e que possamos juntos aproveitar esses momentos para refletirmos sobre os ensinamentos que essa maravilhosa doutrina nos traz, né? A conversa nossa no dia de hoje vai ser sobre um texto que está no capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5º, que é de 5 a 7, desculpem, de 5 a 7, e se chama O Ponto de Vista. É um texto que me é particularmente caro, porque ele me faz refletir sobre a minha condição de espírito imortal, em processo evolutivo, vivendo no planeta Terra, principalmente nesta época em que estamos vivendo. Época de Olimpíada, de alegrias com a Olimpíada, de muita preocupação com a Olimpíada, mas épocas de muito tumulto interior e exterior. Temos uma pandemia, há mais de um ano e meio praticamente, e temos comportamentos públicos no mundo todo. Eu não estou me limitando ao Brasil, né? Que geram tumulto, debates, que levaram a uma politização da própria pandemia e nos faz pensar muito no imediatismo da vida. O quanto nós mesmos somos imediatistas. Porque essa pandemia está nos ajudando a refletir sobre a nossa relação com a morte e até com a preservação da vida. Com o nosso senso de responsabilidade para com o nosso corpo. Porque nós somos responsáveis pelo nosso corpo. Ele é o nosso instrumento evolutivo. Então, esse texto aqui do Evangelho, como eu disse, no capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5 a 7, né, que se chama O Ponto de Vista, e ele está num capítulo que trata do meu reino não é deste mundo. É a análise, né, espírita sobre essa passagem, sobre essa frase de Jesus. E quando esse texto vem e começa dizendo o seguinte, que a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens. Bom, então nós começamos a perceber que se nós acreditamos mesmo que tem um futuro, nós precisamos construir esse futuro. E eu aqui não vou nem falar pelo aspecto espírita ainda. Se eu acredito que é uma encarnação só, o que não é o meu caso, eu sou reencarnacionista, mas as pessoas que acreditam que é uma encarnação só e que, quando morrerem, elas vão ser julgadas ou vão para o céu ou para o inferno, elas têm uma responsabilidade com a construção do futuro, concordam? Por quê? Porque elas vão precisar preparar o ambiente que elas vão querer ir. Se elas acreditam que tem um julgamento, elas vão ter que preparar a sua vida para ser julgada. Então, se ela comete atos contrários à lei divina, e eu vou me limitar aqui a considerar a lei divina, como Jesus disse, né, que ele resumia os 10 mandamentos mosaicos em 2. Então eu vou me reportar lá aos mandamentos mosaicos, que eles estão um pouquinho mais detalhados, né? Porque amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, é bem abrangente. E às vezes a gente descobre que a gente não é nem a gente mesmo, né? Mas, e amar o próximo é amar todos os próximos, até os distantes
e desconhecidos. Ou seja, é impraticável, né? Para nós ainda é impraticável. Então, se eu pegar lá, né, o não matarás, não adulterarás, fica um pouco mais fácil, tá mais desenhadinho, né? Então, se eu ajo contrariamente a esses princípios, que é a expressão para nós da lei divina, eu sei que eu não estou construindo o céu. Ou eu acho que eu vou construir o céu. E aí tem as sutilezas, né? Eu posso não matar pessoas, mas eu posso matar sonhos. Eu posso matar o tempo. Eu posso não ser uma pessoa adúltera em relacionamento amoroso, mas eu posso adulterar a verdade. E aí vem os meandros de todo um processo que está diretamente vinculado ao nosso nível de consciência. E é muito legal, porque esse ponto de vista fala exatamente disso, que a hora que eu me entendo como um ser imortal, ou seja, eu tenho fé na vida futura, eu sei que eu estou construindo esta vida futura no presente. Não adianta eu querer deixar para construir no último momento. Porque eu não sei quando vai ser o último momento. E a pandemia está nos mostrando exatamente isso. Mais de 500 mil pessoas desencarnaram que não estavam, teoricamente, previstos, porque elas se contaminaram e desencarnaram. Tradicionalmente, desencarnam no Brasil 2 milhões de pessoas por ano. Morreram, desencarnaram 25% a mais. É muita coisa. Tá, foi 1 ano e meio, mas foi. A média histórica são os 2 milhões. Então, se é uma média histórica de 2 milhões, parte-se do princípio que tem uma previsão de 2 milhões de desencarnações por ano. Então, 25% a mais não estava previsto? Claro que estava. Pela lei divina, isso estava previsto, senão isso não estaria acontecendo. Mas nos nossos planos não entrava uma mudança tão grande na forma como nós lidamos com a morte. Por quê? Porque a pandemia está pondo fim aos rituais fúnebres. Nós estamos tendo que aprender a nos desapegarmos dos corpos dos nossos entes queridos e deixarmos os mortos, enterrar os mortos, não é isso que nos diz Jesus? E tudo isso tem relação com a fé na vida futura. Porque se eu acredito na vida futura e na imortalidade, eu acredito que eu vou me encontrar com essas pessoas de novo. Que nada é o fim, é só um distanciamento físico. Pessoas que têm parentes morando em outros países e que durante esse período, e às vezes não é nem em outros países, às vezes é em outros estados de acesso mais complexo e que durante a pandemia não puderam visitá-los. Vocês vão falar assim, mas nós temos a tecnologia, como agora, nós estamos nos vendo, estamos conversando graças à tecnologia. Quem desencarnou, eu não vejo. Então, eu não vejo. Será? Se eu sonhar com a pessoa, eu estou vendo. Se eu pensar nela com carinho, eu continuo dando carinho para ela. Tudo isso tem a ver com essa fé na vida futura e com essa construção do nosso futuro, do nosso caminho de retorno à casa de origem, à pátria de origem, que é o plano espiritual. Para nós espíritas que somos reencarnacionistas, não há julgamento, a não ser o da própria consciência, e não há destinação definitiva
como para quem acredita numa única vida. Para nós, qualquer destinação é relativizada pelo ritmo evolutivo, conforme formos evoluindo através das nossas reencarnações, essas situações vão sendo resolvidas. E aí a gente vai vendo, aqui nesse texto, que ele nos diz o seguinte, que pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente. E quando nós estamos nos dedicando ao presente, o que nós entendemos como vida? A espiritual ou a material? Com certeza é a material. A gente se preocupa com as contas para pagar, com a sobrevivência material, com a família, com a saúde material. E de vez em quando nós lembramos que somos um espírito. Aliás, para muita gente, nós temos um espírito. Porque se eu falo assim, eu estou cuidando do meu espírito, eu estou dizendo que eu possuo um espírito. Mas se eu falar eu cuido de mim como espírito, eu estou me assumindo como espírito, que está temporariamente encarnado, mas que é um espírito em evolução. Esta mudança de olhar é fantástico na nossa vida, porque ele vai nos dar exatamente essa noção de ponto de vista de onde está o nosso foco. Se eu me entendo como espírito, eu já estou adiantada no sentido da construção do meu futuro. Porque eu já sei que o meu futuro é de retorno ao plano espiritual. Enquanto que se eu acho que eu tenho um espírito, ele vai para qualquer canto, eu não sei. Porque daí eu não sei nem direito o que eu sou. Porque daí a gente fala assim, meu corpo, meu espírito. Então eu tenho um corpo, eu tenho um espírito, porque o meu é posse. Né? E aí eu sou o quê? Se eu não sou nem o corpo, porque ele é posse, e eu não sou o espírito, porque ele é posse. Como fica a minha relação com o futuro? Bem mais complexa. Porque eu não consigo ter a noção precisa do que eu sou. E a hora que eu me vejo, me sinto, me sei, me percebo como um espírito que está em um corpo, porque ele também não tem o corpo. Esse corpo físico não é posse dele. Ele tem um corpo espiritual, que nós espíritas chamamos de perispírito, e que Paulo de Tarso, inclusive, já falava sobre isso, e várias outras religiões tratam, né, do mesmo conceito com outros nomes. Mas esse perispírito também é posse do espírito. Então, ele administra como espírito encarnado, eu espírito, como espírito encarnado, administro os dois corpos. E um vai ficar aqui, porque eu vou voltar para o plano espiritual. Essa noção muda radicalmente o meu olhar sobre o meu cotidiano, porque eu começo a perceber que tudo aquilo que acontece no meu dia a dia é para a minha evolução espiritual. E aí esse texto lá no item 7º diz o seguinte, e é com isso que eu vou encerrar. O espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes. Oferece uma base e uma razão de ser à fraternidade universal. Enquanto a doutrina de uma criação da alma no momento do nascimento de cada corpo, ou seja, uma única existência, faz que todos os seres estejam estranhos uns aos outros. Olha que maravilha! Então, todos aqueles que eu gosto, e também os que eu não gosto, eu vou reencontrá-los. Então, é melhor eu começar a trabalhar isso de que forma? Para reencontrá-los com alegria, com amor, com boas lembranças. Sem tristeza, sem sofrimento.
e com a certeza de que, como espírito imortal em processo evolutivo, eu estou construindo o meu futuro agora. Mudemos o nosso ponto de vista. É este o convite da doutrina espírita, é este o convite de Jesus para nós, quando ele fala que é para nos amarmos. Porque é para nos amarmos enquanto espíritos imortais e não enquanto corpos temporários. Agradeço demais estarmos juntos. Desejo a todos muita saúde, muita força espiritual, muita confiança no futuro que está sendo construído por cada um de nós e a certeza de que o amanhã será melhor, porque o nosso ponto de vista está focado no aprendizado e na evolução, no que nós temos que aprender com tudo que está nos acontecendo. Muito obrigada, beijo grande, fiquem bem.